Fala aí pessoal, beleza? Tudo certo aí com vocês? Vamos dar continuidade aí a esse capítulo 4, né? Eu estava falando para vocês de recursos hídricos, tá? Falei aí, eu vou dar uma voltada aqui para a gente relembrando, né? Falei sobre a questão da distribuição da água na terra, né? O tanto de água doce que a gente tem, que é, né, infinitamente menor do que a porcentagem que a gente tem de água nos oceanos, água salgada, tá? Aí essa divisão da água doce, né, dessa maneira, lembrando que águas subterrâneas são os aquíferos, lençóis freáticos, que a gente viu isso já na aula de atualidades, tá? Falei sobre o consumo de água, fazendo uma referência ao total de água disponível até 2025, né? Uma análise desses dois mapas, tá? Para a gente poder ver aí, né? Por exemplo, áreas que têm boa oferta, mas um baixo consumo, áreas que têm uma oferta não tão alta, mas um elevado consumo, né? Tudo isso tem muito a ver aí com as questões relacionadas à própria condição econômica, né, de um país, tá? Expliquei para vocês sobre o Mar de Aral, que talvez tenha sido aí o maior desastre de um recurso hídrico que a gente já teve na história, né, que secou, né, devido às obras de irrigação aí através dos rios Amu e Rio Sir, por causa da plantação de algodão na época da URSS, né, mostramos as fotos e entramos nos conceitos de hidrografia. Então, ó, só para a gente entender, nós falamos sobre conceito de bacia hidrográfica, né? Falamos sobre esses quatro conceitos, falamos de nascente e montante, que é a mesma coisa, foz e jusante, entrei nos tipos de foz, falei na foz em delta, falei na foz em estuário. Lembrando que a foz em delta tem uma alta carga de sedimentos e a foz em estuário tem uma carga de sedimentos menor, tá? Bom, dando continuidade a essa parte, né, de conceitos ainda, vamos entrar agora nos tipos de drenagem de rios. Pode colocar aí, né, ainda dentro de conceitos, tá? Ó, ainda está dentro, cadê? Desse item, conceitos de hidrografia, beleza? Nós vamos entrar agora nos tipos de drenagem dos rios, tá? Primeiro tipo de drenagem, pessoal, é a drenagem que a gente chama de endorreica. Olha só, os rios que desaguam em outros rios ou lagos. Ou seja, esses rios, pessoal, eles têm um curso, tá, do rio indo para a parte interna do continente. Eles não vão para o mar, tá? Quando a gente fala que eles têm drenagem endorreica, significa dizer que eles desaguam dentro de uma parte interna, tá, do continente. Pode ser em outro rio, pode ser num lago, beleza? Não necessariamente no mar, né? No caso do Mar de Aral, que a gente olhou aqui, né? Só para voltar aqui rapidinho, devia ter voltado pelo método tradicional. O Mar de Aral, os dois rios, Sir e Amu, eles são endorreicos, porque eles desaguam no Mar de Aral, eles não vão para o oceano. No caso, aqui, difícil, né? Chegar no oceano. Ou vai aqui para cima, tá? Ou vai lá para baixo, né? No Índico. Então tá meio longe o oceano daqui, tá? Então, quando a gente fala de drenagem endorreica, significa dizer na parte interna. Só um detalhe, né? Às vezes alguém pode ficar com dúvida aí, o que é drenagem? Drenagem é para onde vai a água, tá? Qual seria o caminho percorrido pela água desses rios, tá? Então, drenagem endorreica seria, né, ir para a parte interna, beleza? A gente tem a drenagem que é chamada de exorreica, que é quando o rio ele vai para um mar aberto, né, ou um oceano. Mar aberto, no caso, mar Mediterrâneo, só para a gente ter uma ideia. Né? Oceanos, né, são os rios que, então, que eles desaguam nos oceanos. O Rio Amazonas, ele tem drenagem exorreica. Tá? Rio Paraná, drenagem exorreica. Né? Rio São Francisco, que vai lá na foz, entre Sergipe e Alagoas, drenagem exorreica. Tocantins, Araguaia. A grande maioria dos grandes rios, né, esses rios que a gente chama de rios principais, eles têm drenagem exorreica, beleza? Que vão então para mares ou oceanos. E nós temos os rios com drenagem arreica. Esse drenagem arreica seriam os rios que eles têm a sua água ou infiltrada, tá? E aí eles podem contribuir para a formação de aquíferos, por exemplo, tá? Ou evaporada. O que seria a água evaporada? Então vamos lá, um rio que está localizado numa área semiárida ou desértica, né? E aí ele perde, ele acaba a drenagem. Por quê? Porque evapora, porque ele seca, tá? Então pode acontecer também, né, dessa drenagem não existir, por isso que a gente chama de arreica,
tá? Só para a gente aproveitar aqui o embalo, pessoal, já que eu falei disso, coloca aí a diferença entre rios perenes, tá? E rios intermitentes, certo? Então, já que a gente falou de arreico, né? O que seria um rio perene? Pode colocar aí, ó, rio que não seca. Então, se a gente tem rios com drenagem endo ou exorreicas, significa dizer que esses rios não secam. Eles são perenes, rios que não secam. O que são rios intermitentes? Pode colocar aí, são rios que secam, rios temporários, beleza? E normalmente, né, um rio que seca, um rio temporário, ele estaria localizado aí numa região semiárida ou desértica, beleza? Bom, agora eu queria até que vocês fizessem esse esquema, não precisa fazer desse jeito, tudo bonitinho, pode fazer tipo uma área mais alta aqui, uma linha mesmo, tá? E aí vai descendo até chegar numa área mais baixa, porque isso aqui é extremamente importante para a gente poder saber, tá? Quais seriam, né, as ações de acordo com o curso de um rio. Dá uma olhada, ó, cursos de um rio. Quando eu falo de curso superior, significa dizer que esses rios eles têm um forte potencial erosivo. Então, nas áreas mais altas, curso superior seria na área mais alta, tá? Dá para a gente falar que a maior ação que ocorre é a ação da erosão, beleza? Quando a gente fala de curso médio, que é ao longo do trajeto do rio, tá? Dá para a gente falar que existe a erosão e o transporte de sedimentos, porque o rio ele vai quebrando as margens e ele vai levando esse sedimento que ele quebrou, tá? Então, ó, curso superior é a erosão, curso médio é a erosão e o transporte de sedimentos. Quando chega no curso inferior, que seria na região da foz, tá? Que a gente chama de baixo curso ou curso inferior, nós temos a deposição daqueles sedimentos. Então, ó, erodiu aqui e transportou sedimentos, e vem transportando sedimentos. Chegou aqui, depositou os sedimentos, certo? Então, na parte baixa, que seria na foz, deposição de sedimentos, na parte alta, que seria na nascente, erosão, e ao longo do seu trajeto, erosão e transporte de sedimentos. Fechou? Guardem isso. Isso aqui é extremamente importante. Direto aparece em exercício de vestibular, quando eles fazem um texto, por exemplo, falando sobre as áreas mais altas, áreas mais baixas do rio, tá? O que causa naquelas áreas, o que causa em determinadas áreas. Tá? Isso é extremamente importante. Beleza? Bom, segunda letra, pode colocar a letra B de bola, tá? E aí a gente vai falar sobre as regiões hidrográficas do Brasil, tá? São 12 regiões, nós vamos ver as 4 principais, que são elas, ó, pode grifar, tá? Que são as 4 que a gente vai ver. Região amazônica, região do Tocantins-Araguaia, região do Paraná, região do São Francisco. Essas 4 a gente vai ver com detalhes, tá? As demais, Atlântico Nordeste Ocidental, tá? Parnaíba, Atlântico Nordeste Oriental, São Francisco já falei, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Paraná, já falei, Paraguai, aqui é a região do Pantanal, Uruguai, Atlântico Sul. Já peguei divisões que pegam todas essas bacias do Atlântico e colocam como bacias do Atlântico, tá? A divisão mais correta é essa que subdivide essas bacias do Atlântico, tá? Em Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Atlântico Sul, Atlântico Nordeste Oriental, Nordeste Ocidental. Esse seria o mais correto, tá? Não é errado falar bacia hidrográfica. Nós vamos até usar o termo das bacias hidrográficas. Mas, desde 2003, a Agência Nacional de Água, tá? ANA, ela fez uma divisão, tá? do território brasileiro em regiões hidrográficas. Por que regiões hidrográficas? Porque quando a gente fala de bacia, falar de bacia amazônica, ela pega vizinhos, tá? Falar de bacia do aqui, Paraguai, Paraná, Atlântico, Sul e Uruguai. Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui seria uma imensa bacia chamada Bacia Platina, tá? Então, quando a gente fala de região hidrográfica, a gente está se referindo
a área, tá, das bacias hidrográficas dentro do território brasileiro. Então a gente está falando dentro do território brasileiro. Por isso que eu falei que foi feito pela Agência Nacional de Águas. Qual que é a importância disso? Porque cada região dessa é responsável pela sua política de gestão dos recursos hídricos, tá? Então, o que seria uma política de gestão de recurso hídrico? Pode colocar aí uma setinha, pode escrever assim: é o uso da água para abastecimento, né, para o consumo e a conservação desses recursos, tá? Então não é só usar para o consumo, para o abastecimento, é também saber usar, saber manter essa água. E quem é responsável por cada uma dessas regiões são essas áreas que foram divididas de acordo pela ANA, beleza? Por isso que a gente fala de gestão de recursos, que é extremamente importante. Fechou? Bom, nós vamos ver a primeira hoje, que é a região amazônica, tá? Pode colocar aí, então a primeira delas, região amazônica. Olha o tamanho da região amazônica, a bacia, como eu disse, ela sai do seu limite dentro do Brasil, tá? E aí eu vou colocar algumas características da bacia amazônica. Primeira, pode por aí, é a maior bacia hidrográfica do planeta. Não existe nenhuma bacia hidrográfica no planeta maior do que a amazônica. E aí eu estou falando também pegando os vizinhos, tá? Maior bacia hidrográfica do mundo. Segunda característica, nós temos o uso intenso nessas bacias para hidrovias. Aqui, pessoal, o Rio Amazonas ele é navegável, porque ele é um rio de planície, tá? Então tem muitos rios, ó, afluentes, subafluentes, que desaguam no Amazonas e pela sua navegabilidade e chega, né, no fato de chegar até o Oceano Atlântico, você consegue fazer escoamento de produção, tá? Tem muitos projetos minerais aqui, ó, aqui é a região do Carajás, nesse pedaço, tá? Então você faz o transporte até aqui, chegou e exporta, é rápido. Ó, aqui, ó, nós temos o Rio Madeira, a gente tem produção de cassiterita. Vem, é navegável em alguns trechos desse, chega até aqui e faz o escoamento. Então, ele é muito usado para hidrovia, transporte hidroviário. Lembrando que, se você quer ir de Manaus até Belém, ou você vai de avião ou você vai de balsa. Hidrovias, tá? Não tem estrada ligando essas áreas, beleza? Terceira informação importante, tá? Pode colocar aí, ó, alto potencial hidrelétrico. Agora, ressalta aí, pessoal, o potencial hidrelétrico é nos afluentes e subafluentes. Nós não temos potencial hidrelétrico no Rio Amazonas, porque é um rio com desnível baixo, porque ele é de planície, tá? Então é afluentes e subafluentes que tem o alto potencial. Detalhe, Rio Uatumã, tá vendo aqui, ó? Rio Uatumã. Ele é um afluente da margem esquerda do Amazonas, ó. Aqui é a nascente, então a gente tem esse curso, margem esquerda, margem direita. Teria que ficar tipo de costa, tá? Para o curso, para saber, né, as margens. Bom, o Uatumã, ele está muito próximo ao Amazonas, portanto a declividade dele é muito baixa. Foi feito no Uatumã uma usina, ó, tá vendo escrito aqui, ó, usina de Balbina, uma usina hidrelétrica de Balbina. E a usina de Balbina, pessoal, ela é considerada um dos grandes desastres ambientais que a gente tem no Brasil, tá? Que é o seguinte, pessoal, a usina de Balbina, ela foi feita num desnível baixo, precisou alagar uma área gigantesca, tá? De represamento de água. Quando foi feito o alagamento, não houve a limpeza ideal da matéria orgânica, resultado, alagou numa área com matéria orgânica, teve, né, morte dessa matéria orgânica, resultado, nós temos emissão muito alta de metano na região de Balbina. Então, dois problemas. Primeiro, alta emissão de metano. Segundo problema, tá? Nós temos um potencial hidrelétrico pouco aproveitado, porque ele está feito numa região de baixo desnível. Enfim, problemas sérios em cima disso, certo? Nós temos um baixo aproveitamento do geral, tá? Do seu potencial hidrelétrico, né? Por dois motivos. Primeiro, a região aqui está muito longe dos grandes centros. Os grandes centros estão mais para baixo, né? A gente tem Sudeste, Centro-Oeste, Sul, próprio Nordeste aqui, né? Eles estão muito longe da região Norte. Então você tem uma distância longa, tá? Dos grandes centros consumidores.
Segundo ponto, pessoal, nós temos uma imensa floresta. Construir hidrelétricas numa região que tem uma floresta gigantesca, nativa, como a amazônica, significa dizer um impacto ambiental também gigantesco. Então, por isso que o aproveitamento, né, do potencial hidrelétrico na região amazônica é baixo. Beleza? Certinho? Na semana que vem eu gravo para vocês a região do Tocantins-Araguaia. Já entro também falando, pessoal, da região do São Francisco. A gente vai falar dentro da região do São Francisco, tá? Sobre a transposição do São Francisco e finalizo falando da região hidrográfica do Paraná. Beleza? É nóis então, pessoal. A aulinha de hoje já pronta. Dá uma olhada lá, anotem tudo isso aí que eu falei, toda essa parte de conceitos. Fechou? Valeu aí, galera!